The first dialogue in the Tree Plantations in the Landscape happened in Durban, South Africa in 2015. That was when the Forest Dialogue brought together experts to look at what developments have happened in the plantation sector since its first initiative called Intensively Managed Planted Forests that happened from 2005 to 2008. At that time, we were looking at best practice in the plantation sector. For us, that's why we're here in Brazil, that is why we are in Chile, and that's why we will continue this initiative in other countries. The Tree Plantations in the Landscape Dialogue in Brazil, it's a unique opportunity to give the continuity to the work that the Forest Dialogue has started 10 years ago with the Intensively Managed Planted Forest Dialogue, at the same time that the New Generation Plantations platform has started. 10 years of work of the companies participating in both platforms and initiatives in terms of conservation work, restoration and social issues, the topics that has been identified 10 years ago. Voltar a esse território depois de 10 anos, né, do primeiro encontro sobre plantações florestais com manejo intensivo, a gente está no mesmo território aqui no sul da Bahia, no norte do Espírito Santo, uma das regiões mais importantes do planeta para a produção de florestas, para a produção de papel de celulose e também uma das regiões mais ricas em termos de biodiversidade, em termos de cultura do planeta. E essa combinação, pensar como que esses elementos se inserem na paisagem, como que outros atores, para além do setor florestal, para além do setor de papel e celulose, como que esses atores podem estar juntos, eu acho que a gente tem usado esse momento para 10 anos depois entender que avanços foram conquistados e aonde as coisas não melhoraram e quais situações podem ter piorado para que a gente possa pensar os próximos 10 anos. Depois de 10 anos de diálogo, a reflexão que a gente tem é que a gente precisa ir além. A gente precisa buscar outras formas, outras soluções criativas, de envolver outros setores produtivos, de conseguir trazer as soluções para a escala dos pequenos e médios produtores e, mais que tudo, conseguir garantir que essa nova geração de plantações consiga não repetir os erros do passado, mas que consiga trazer um impacto ainda maior social, econômico e traga componentes de justiça social e oportunidades também para a restauração da floresta, para a conservação e para a ampliação dos serviços ecossistêmicos que são tão prioritários para a sociedade. Trazer outros setores, além do setor das florestas plantadas, além do engajamento que hoje nós temos das ONGs ambientalistas, das ONGs sociais, é fundamental para que a gente consiga fazer este planejamento integrado da paisagem. E nós precisamos dar escala aos projetos que estão em andamento. Isso é fundamental para conseguir o tão sonhado desenvolvimento sustentável. The big question is, can intensification be made sustainable? That is what the Forest Dialogue is exploring. We are looking at what needs to be the criteria, what needs to be addressed, what needs to be understood, what actors need to be a part of the discussion to understand whether you can do sustainable intensification in the plantation sector. We're thinking about how plantations can positively impact climate mitigation and climate adaptation. And most importantly, we're looking at how plantation sector can reduce the social and environmental impacts. Todo o avanço que se conseguiu e que nós vimos aqui na região do extremo sul da Bahia e do norte do Espírito Santo, eu não tenho dúvida que só foi possível também porque nós temos processos de diálogos implantados desde 2005. Nós temos o Fórum Florestal do extremo sul da Bahia, nós temos o Fórum Florestal Capixaba, nós temos o Diálogo Florestal Nacional, sempre vinculado também com o apoio do Diálogo Florestal Internacional. Esse processo tem sido extremamente importante na aproximação dos atores que aqui se encontram. Diálogo não é convencer o outro da sua perspectiva, é ouvir a perspectiva do outro, se sensibilizar e entender como é que a gente pode trabalhar junto sem substituir a visão do outro, construir uma visão comum.
principal desafio é conseguir colocar trabalhando junto todos os atores que realmente têm influência na escala da paisagem, e isso precisa extrapolar muito o setor florestal. A gente tem outras atividades produtivas muito impactantes, que tanto podem impactar positivamente quanto negativamente. Trabalhar para reduzir a degradação ambiental, isso condiciona a nossa sobrevivência, e trabalhar para reduzir desigualdade. O diálogo realmente é algo muito importante, um diálogo com transparência, com objetivo, mas ainda existem, acho que, muitas políticas públicas que ainda precisam ser colocadas para que essas coisas realmente aconteçam e não fiquem somente no nível da conversa. E dialogar dá trabalho, né? Dialogar não é algo simples, é algo realmente que tem que existir disposição de todas as partes, porque nem sempre a solução é óbvia e simples, mas quando as pessoas estão dispostas a dialogar e construir, a gente sempre consegue encontrar pontos de convergência para boas soluções. My dream is to have or to see examples of sustainable landscape where the forest plantation sector lead this and also influence the others, inspire the others that conservation with productivity could be possible in the future. Production is important, but also the environmental issues are extremely important, not only for biodiversity things, also for the society. Also, we need to keep and understand what is the real values of the culture of the people that is living here. We need to understand how this is or capitalize their experience, their knowledge to bring more mechanisms and tools that will add big value when we will discuss about the future of our sustainable landscape. A paisagem ela é um território como um todo. Então, para que nós possamos até garantir a sustentabilidade para as próximas gerações, é interessante que as pessoas abracem a causa, porque o ideal seria que elas acordassem agora, não acordar daqui a 10, 15 anos, quando falassem, eu poderia ter feito diferente. Todos os sistemas produtivos que nós temos, os sistemas agrícolas e os sistemas de silvicultura de produção, dependem dos serviços ecossistêmicos, dos serviços que as florestas, que os ecossistemas naturais vão prover. Então, se nós não tivermos esse equilíbrio de manutenção de remanescentes, de ecossistemas naturais com áreas de produção, mesmo a produção fica comprometida, ela não vai acontecer de maneira sustentável. O setor de celulose de papel tem por característica, ser um setor de alta intervenção territorial. As empresas de celulose de papel mantêm uma base florestal, milhares de hectares, enfim, dentro de um território. Cerca de 17% das áreas desse perímetro entendido como eixo corredor central da Mata Atlântica. Na medida em que temos essa presença tão forte no território, nada melhor do que utilizar essa presença numa estratégia de conciliar a produção com a conservação dos biomas onde nós estamos inseridos. No caso da Veracel especificamente, nós utilizamos, por exemplo, as nossas áreas de alto valor de conservação, incluindo a Estação Veracel, com 6.069 hectares, como uma plataforma de diálogo e de interação da empresa com esse ambiente e com o bioma onde nós estamos inseridos. Nós vimos aqui que não existe dúvida com relação à importância das unidades de conservação e das áreas protegidas para a qualidade de vida da região, para a conservação na região. E vimos também que existe uma necessidade grande ainda de formação de corredores ecológicos para linkar as áreas protegidas e assim fazer com que a integridade dos serviços ecossistêmicos esteja garantida. Então isso pode ser feito ainda de duas maneiras. A região tem um potencial muito grande para a criação de novas unidades de conservação, inclusive existem várias áreas já mapeadas e estudadas para isso, faltando apenas o ato da criação, e nós temos áreas que precisam de restauração. A visão moderna de conservação da biodiversidade inclui, necessariamente, a participação dos diversos atores sociais, seja os pequenos agricultores, os grandes proprietários de áreas e as grandes empresas. Todos possuem importância fundamental na existência, implementação e manutenção dos corredores ecológicos, que são aquelas áreas que vão conectar grandes remanescentes naturais. O uso múltiplo em paisagem, sem dúvida que isso vem enriquecer em vários aspectos.
Quando a gente pensa na questão social, você vai ter mais ofertas de empregos, você vai ter mais diversidade de empregos, você vai ter diferentes economias que, sem dúvida, vão dar mais resiliência, mais possibilidades, vão reduzir os possíveis riscos a uma região. A maior expectativa nossa é que a gente tivesse um equilíbrio entre as políticas de desenvolvimento dos territórios. Deveria se almejar era incentivar, pela característica da região, a outra atividade. Se é uma atividade de fruticultura, se é uma atividade de pecuária leiteira, se é uma atividade de café, investir nessa diversidade, nessas atividades, e aí você vai naturalmente ter o balanceamento e evitar que grandes extensões fiquem cobertas com uma única atividade. O fomento, eu acredito que ele seja uma excelente alternativa até para buscar resolver o problema da concentração de terras. Eu pessoalmente acredito que as empresas não deveriam comprar terra, deveriam simplesmente utilizar os produtores que já existem nos locais e fazer as parcerias. Um dos grandes erros que foram cometidos pelas empresas de celulose quando se implantaram foi pensar que o pequeno produtor, o pequeno agricultor era um empecilho para a atividade. Que o fomento é uma excelente alternativa, desde que ele esteja ambientalmente adequado. E isso foi outro dos problemas que a gente observou no extremo sul da Bahia. O fomento não seguia as mesmas boas práticas que as empresas estavam seguindo em relação à questão ambiental, a questões sociais. Buscar uma inserção maior do fomentado, do pequeno produtor, do médio produtor rural na atividade florestal, principalmente se ela for diversificada e de fato tiver um viés também voltado para outros usos da madeira e não apenas a produção de celulose, eu acho que isso pode contribuir muito para um desenvolvimento regional mais sustentável. Como que a gente pode criar mais alianças, mais parcerias, mais soluções para que a gente consiga cumprir os acordos globais e consiga restaurar a Mata Atlântica? O Ministério Público apurou um passivo ambiental frente à silvicultura de eucalipto, já que as empresas adquiriam madeira de áreas ambientalmente protegidas, em especial reserva legal e área de preservação permanente. Então sentiu-se a necessidade da criação de uma estrutura que pudesse auxiliar na recuperação dessas áreas. Aí então veio a ideia do programa Arboretum, de conservação e restauração da diversidade florestal, que ele dá todo o suporte à cadeia de restauração florestal, de forma que essas áreas ambientalmente protegidas sejam corretamente restauradas com a diversidade da Mata Atlântica. Então o que o Ministério Público buscou é legalizar toda essa cadeia de restauração florestal e permitir que esses proprietários que queiram cumprir a legislação o façam da maneira correta com a diversidade de espécies que a Mata Atlântica requer. O CAR, Cadastro Ambiental Rural, criado com o Código Florestal, é um caminho para que a gente possa melhorar essa questão da situação da nossa paisagem, bastante modificada pela ação humana ao longo de todos os anos. No bioma Mata Atlântica, pior ainda, porque, claro, a concentração humana é muito maior do que no Cerrado, na Caatinga, na Amazônia. Que a gente possa realmente, na prática, ver ações de restauração nas propriedades rurais, criando corredores de conectividade, que as unidades de conservação possam ter mais apoio para que elas funcionem mais efetivamente. O papel do governo é procurar caminhos para que isso ocorra. Nós temos as nossas áreas ambientalmente protegidas de APP, reserva legal, áreas de uso restrito, que devem ser feitos todos os esforços possíveis para que essas áreas sejam restauradas e, no nível de paisagem, elas tenham todas as suas funções ambientais restauradas. Conectar florestas para quê? Para a gente manter a biodiversidade. Dessa forma, a gente consegue garantir uma conservação ambiental. A fauna hoje, num contexto de paisagem, ela precisa do território amplamente para circular. Então, esse tipo de diálogo, esse tipo de conserto, nos ajuda muito o planejamento dessa paisagem. O restabelecimento da conectividade estrutural dos ambientes naturais promove a possibilidade do retorno da biodiversidade, sejam mamíferos, sejam aves, sejam os répteis. Aquelas espécies
que vão plantar florestas. Apoiamos a elaboração dos planos municipais de conservação e restauração da Mata Atlântica, nos 10 municípios onde nós estamos inseridos. E a partir da integração desses planos municipais, nós estamos então agora associando as nossas ações de conservação e de restauração às áreas prioritárias identificadas nesses planos municipais, tendo uma perspectiva, né, de um olhar territorial, de um olhar na paisagem, né, de uma forma mais ampla, que não de forma estanque, né, município a município, mas tentando de fato criar uma estratégia em que a gente possa fazer intervenções associadas com outras instituições de forma mais territorial. The issue for us now for the next 10 years is how to expand these issues across the landscape, how to just take 1 or 2 communities or 1 or 2 quilombolas and really expand that across south of Bahia and Espírito Santo. I'm very happy to see is that companies realize that having natural forests around our plantations is actually good for business as well. It reduces their dependence on the use of pesticides to control insects that are attacking their plantations. Well, all the companies in this area that we visited have gone beyond just meeting the minimum requirements of the forest code and are almost a one-to-one in terms of plantation area and restored area. And it is great to, but again, I think we have a lot of work ahead of us, is how to, again, scale up those at the landscape level. So these pockets of biodiversity, we have interconnectivity and wildlife corridors between the parks. How do we establish more private reserve areas and also make sure that the mosaic approach has similar species in terms of trees that will allow wildlife to move between these areas, but also increase the total area of forest, both on the protected side as well as legal reserves. Nós estamos aqui numa área de restauração com quase 1 ano e meio, né? E nós já vemos elementos aí de vegetação nativa muito bem avançados. O pano de fundo desta tecnologia implantada aqui provém da universidade, né, e foi desenvolvido com a universidade. E tudo isso para que a gente minimamente tenha uma segurança técnica para propiciar aquilo que nós queremos, que é conectividade de paisagem, que é estabelecer uma aderência da propriedade aos requisitos legais. Porque um ponto importante é que esta propriedade aqui especificamente, ela não é da Suzano. Era uma propriedade arrendada de um produtor terceiro, ou seja, nós enquanto companhia também temos essa corresponsabilidade em áreas que não são efetivamente da Suzano, mas que precisam ter o olhar de restauração, um olhar de recuperação, um olhar de conectividade da paisagem. Agora, o grande valor para a Suzano, além deste mérito ambiental, além desta obrigação de se cumprir a lei, ele também existe o mérito para o que nós cultivamos. É que as áreas naturais propiciam sim um ganho para as áreas de eucalipto. Muito além do valor ambiental, nós temos um valor para o negócio em ter estas áreas naturais, sendo elas já existentes ou a que nós estamos recompondo, assim como é esta aqui. As áreas de preservação permanente, as APPs, principalmente as margens de rio, elas desenvolvem um papel muito importante dentro dessa paisagem de conexão. Restaurar essas áreas e devolver a elas os serviços ecossistêmicos é de fundamental importância para a saúde dessa paisagem. Um plantio bem manejado, de forma correta, com técnica e com princípios, ele vai, sem sombra de dúvidas, contribuir para as áreas de conservação e para o desenvolvimento social daquele território. Da mesma forma que uma área conservada e bem manejada, uma área de preservação, ela vai contribuir para a qualidade daquele plantio e para a sanidade daquele plantio também. Então, daí a importância dentro da área ambiental das áreas de preservação e das áreas de reserva legal e de todo o trabalho que as companhias desenvolvem da restauração dessas áreas, né? As empresas de base florestal, o agronegócio de forma geral, ele tem impactos inegáveis na paisagem, né? Seja pela extensão de áreas plantadas, seja pelas práticas de manejo. A forma que foi implantada no passado, ele gerou uma homogeneização da paisagem, né? Uma homogeneização que teve impacto direto na diversidade econômica desses territórios e nas possibilidades que essas comunidades tinham de prover o próprio sustento ou de gerar alguma renda, né?
O foco essencial é construção de autonomia. A gente espera que gradativamente essas comunidades sejam autônomas, capazes de equacionar as suas próprias demandas sociais e que tenham um nível de dependência muito baixo de outros atores, de atores externos, inclusive a fibra. E é o meu desejo, como presidente da associação, é que meu sobrinho, neto, filho, eles estudam para que eles permaneçam dentro da comunidade. Às vezes eles têm que sair daqui porque aqui não tem emprego, não tem espaço. É uma pena, uma dó de eles terem que criar aqui, estudar aqui e ter que sair para fora. Nós jovens quilombolas, a gente enfrenta muita dificuldade. Então o que está faltando é oportunidade. Porque a gente tem estudos, são formados, eu sou pedagoga, nunca exerci por falta de oportunidade. Triste você não poder viver dentro da sua própria comunidade, você tem que sair para fora, você sai da sua identidade. A vida na comunidade, para mim, eu acho bom. Porque se eu for para a cidade, eu não me vejo dentro da cidade. Porque quando eu vou para a cidade, que volto para cá, eu volto doente. E aqui a gente sara a doença da gente por causa da natureza. Eu sou muito chegada à natureza. Eu moro na comunidade Coxi, eu brinco à vontade, eu corro à vontade, tem sol à vontade. Mas um pouquinho da comunidade que é ruim é porque não tem rio para tomar banho. Porque aqui é um lugar muito bom, onde todo mundo é unido. Aqui na comunidade Coxi a gente planta várias coisas como legumes e entrega nas escolas para ser a merenda. A minha importância da cooperativa na comunidade é que a gente hoje está trabalhando de bem com a vida. Meu sonho para o futuro, para a comunidade, o que eu tenho em poucas palavras é eu ver todo mundo de bem com a vida trabalhando, não passando a necessidade que muitos estão passando. E assim, quando a gente surgir a oportunidade para alguém, a gente agarrar com corpo e alma. Isso que é importante. O maior sonho para mim na cooperativa é de um dia eu ficar velhinho e eu ver a cooperativa tocando para frente. Meus filhos, pode ser meus netos, quem for, quero ver ela tocar para frente cada vez mais. Os assentamentos estão produzindo serviços ecossistêmicos, que a nossa base são os sistemas agroflorestais. Então, a partir do momento que a gente está recompondo uma área de reserva legal, recompondo uma área de preservação permanente, esses benefícios eles extrapolam os assentamentos, inclusive atingindo outras unidades de produção e fazendas do entorno. O projeto Assentamentos Agroecológicos, ele reconstrói vidas, que ele dá oportunidade para muitos marginalizados e que essa proposta que nós estamos construindo aqui no extremo sul da Bahia pudesse ser olhada com muito carinho pelos nossos governantes brasileiros e que, de fato, por meio desse exemplo, mostrando que é possível a gente produzir, gerar renda, gerar oportunidade de emprego, oportunidade das pessoas estudarem, é possível e, na verdade, nós precisamos disso não somente para uma parcela da nossa população, que a gente precisa disso para toda a nossa sociedade. A escola ela tem esse papel primordial de, junto com os assentados e assentadas, repensar essa paisagem, trazer as famílias e trabalhar a questão da consciência. Mostrar como está e o que a família pode fazer, o que o homem pode fazer. E a escola ela vem com o papel de formar esses agricultores para que os mesmos possam fazer uma produção diversificada. Produzir alimentos orgânicos sem o agrotóxico. Então, para nós isso é muito importante, porque na nossa concepção, no nosso objetivo, está estabelecida a mudança da realidade. Nós vamos quebrar paradigmas onde as famílias vão ser assentadas, estão sendo assentadas, estão produzindo de forma agroecológica. O nosso grande objetivo é fazer uma transformação, porque essas áreas que nós pegamos, elas estão degradadas, uma parte delas estão com as reservas legais desmatadas, com as nascentes destruídas. Então o nosso objetivo é produzir alimento primeiro para a sobrevivência. E segundo, a gente comercializar essa produção. Então eu gostaria de dizer para as grandes empresas de celulose que nós devemos dar continuidade
para os governos estaduais ou o governo federal que esse projeto não pare. Para produzir o seu próprio alimento, sem veneno, comer aquilo que gosta e que precisa. 1 ano e meio, a gente já tirou que é as plantas mais assim, de anual, né? Que é feijão, né? Milho, o aipim já está na hora de colher. Mas é a horta que produz de entre 35 e 45 dias para ter produção, né? Pode ver aí as bananeiras agora está começando a saltar o cacho, os mamão começou a produzir agora. So compared to 10 years ago, we can see that the companies have entered into new relations with the indigenous peoples who've got their land back. In one place, 11 villages have got 11,000 hectares. That's a big deal. And then they've started to engage with the Maroon people, the Quilombolas, which was not being talked about in a positive way 10 years ago. And they've even started to engage with the land peoples movement, which is a really big advance. Now there's a long way to go. There really is a very long way to go, because we've got companies occupying something like 1 million hectares, and they're only generating something like 16,000 jobs. So that's really a lot of land for quite a few jobs, and yet there are these hundreds of thousands of people who are still claiming social justice. And what we saw in the field trip was masses of land which is degraded through a very extensive pasturing, which is generating even fewer jobs than the pulpwood sector. So the biggest challenge for all the companies in the future is to find a new model of production which gives more space for local people's livelihoods in the landscape. That the dialogue needs to continue, but the government needs to engage in the reform of the land tenure system so that there is more access to land for the poor. Nós, como seres humanos, temos uma dívida muito grande para com a natureza, para com o planeta. Nós temos um comportamento com a natureza completamente diferente do que as outras espécies mostram e apresentam. E isso vem gerando ao longo dos séculos uma dívida cada vez maior para com a natureza. Eu, enquanto ser humano, eu tenho uma parcela de culpa. Essa é a primeira questão. Assumir a minha responsabilidade em parte daquela dívida ambiental. E isso começa por casa. Começa dentro da minha própria residência, com a minha própria família, começa na minha rua, no meu bairro, na minha cidade. Como é que a silvicultura começou a se adequar ambientalmente? Por exemplo, pressão internacional, certificação, para poder vender os seus produtos, para poder ganhar mercado, para poder manter seus mercados, elas precisaram começar a demonstrar que elas tinham boas práticas, sociais, que elas respeitavam direitos trabalhistas, que elas não usavam trabalho escravo e nem trabalho infantil, e que tinham um cuidado especial com o meio ambiente. Por que o café, a cana, a pecuária atuam livremente e não pagam a sua dívida que tem com o planeta, que tem com o território onde elas estão instaladas? Eu acho que é por falta de pressão, eu acho que é por falta da própria sociedade começar a cobrar. Já passou do tempo de começar a cobrar das outras cadeias produtivas. Our vision, it's a vision that we need to scale up the impact that we are collectively doing. At this stage, we are convinced that we have identified techniques, models and solutions that can contribute for more sustainable landscapes. But we are not having the impact that we need to change the course of the climate change and the biodiversity loss and the social conditions in these regions. So we believe that using initiatives such as the New Generation Plantations and the Forest Dialogue, working with the private sector and with the social communities, we think that it is possible to have a much bigger impact, and that's where we want to be in 10 years' time. And hopefully by that time we can read a new dialogue in this same landscape. Eu queria morar aqui para sempre. E aqui tá muito bom.